Religião é uma loucura. Então, uma certa feita eu escrevi essa frase, né? Que a religião é uma síndrome, né? Que ela aliena o alienado, prejudica, né? Prejudica, aliás, o alienado se auto-prejudica, prejudica os outros, e a religião que está prejudicando está cagando e andando pelo prejudicado, entendeu? Então esse tipo de situação assim é muito complexo, né, de ser entendido, porque a religião, na verdade, ela quer fazer com que as coisas se tornem muito difícil de ser entendida para poder te manipular, entendeu? É uma coisa assim que eu, particularmente, da forma que eu entendo, toda religião, você pode ter certeza, toda religião é show de bola, né? Quando eles querem entrar no teu coração, na tua mente, eles passam uma reflexão, uma coisa surreal, a ponto de fazer com que a percepção de entendimento, a percepção de captação da informação ali seja algo que te cative. Então eles vão pregar aquilo que você quer ouvir. Eles vão falar uma coisa que, nossa, vai ser, tipo assim, principalmente se você não tem conhecimento relacionado ao assunto que é abordado, né? Então a religião, ela vai entrar, né, de uma forma assim bem sutil. Ela vai entrar de uma forma assim que fala, pô, mano, eu vou falar, eu sei, né, no psicológico desse cara que ele tá passando por isso, então eu, através da minha ênfase aqui, da minha contundência, né, da minha intensidade, eu vou entrar no psicológico desse cara e ele vai se adaptar na informação, vai. Quando que a religião se torna algo ruim na pessoa? Quando ela quer tomar o controle da situação, a rédea da situação. É como eu falo, toda religião, ela é muito boa. Até o momento em que você tem a sua própria opinião em relação a alguma coisa que você discorda da religião. Entendeu? Ela não quer que você tenha identidade. A religião se torna ruim a partir do momento que ela quer te controlar. Entendeu? Toda religião é boa. Toda religião é show de bola. Mas se você tem algo que não concorda em relação à religião, você já não é mais o Warley, né, da congregação, o Warley daquela reunião, o Warley daquela unidade composta de pessoas. Não, você já é um rebelde, entendeu? Você já é alguém assim, na minha concepção, né? Você já é alguém que já ameaça, entendeu? Por isso que na época em que Jesus, né, ele estava pregando, a maioria das pessoas confrontava ele, queria confrontar ele, queria humilhar ele em relação a vários aspectos, entendeu? Ué, por que você está fazendo isso no sábado, os religiosos, né? Por que isso? Por que daquilo? Ah, essa mulher pecou, pela lei tem que fazer isso. Então, moral da história, eles sempre, os religiosos, né, que eram os fariseus na época, não eram pessoas falsas. Fariseus eram as pessoas entendidas do assunto, entendeu? Eram as pessoas que tinham bagagem, uma certa estrutura, eram pessoas que eram que tinham conhecimento, né, em relacionado a respectivos assuntos, né, com contundência. Então eles tinham moral para falar, entendeu? Então por isso que Jesus sempre falava os hipócritas e os fariseus, porque os fariseus eram títulos de pessoas entendidas da época, entendeu? Eles queriam questionar Jesus em um aspecto, Jesus questionava eles, debatia com a mesma pergunta. Por um exemplo, você vai curar no sábado, mas espera aí, poxa vida, no sábado você não come, não? No sábado você não respira? Você tá entendendo? Então a religião queria dominar até certas situações que eram incontroláveis. Então, por isso que toda religião ela é boa, a partir do momento que ela te controla. Se você já não está mais de acordo, né, com aquela doutrina, com aquilo que eles estão pregando, se você tem uma percepção diferente, aí você já se torna uma ameaça. Foi o que Jesus se tornou, né, para as religiões da época. Jesus se tornava uma ameaça, porque ele falou assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava pregando uma verdade que estava tirando as pessoas da alienação, estava tirando as pessoas da religiosidade. Um dia eu tava conversando com um rapaz e tal, falando sobre esse tipo de situação. Aí eu perguntei pra ele assim, eu falei, mas você tá falando disso, você sabe o que significa religião na íntegra, né? Aí ele, religião, tem a religião católica, a religião muçulmana, tem a religião budista e assim sucessivamente. Eu falei, não.
Tô te fazendo uma pergunta, o que significa a palavra religião? Então ele não soube responder. Aí eu falei assim, olha, eu vou te responder de uma forma bem simples. Religião nada mais é do que uma coisa tão simples que as pessoas complicam pela religiosidade para alienar os outros. Então eu tava falando para ele, eu falei, ó, religião, a palavra religião, do latim ela significa religar-se, religare, né? Que é religar. Por que Jesus falou que a religião pura e imaculada é aquela que lembra das viúvas, dos órfãos e necessitados? Ele ficou meio assim, com uma interrogação na mente, ele ficou sem entender. Porque, na verdade, ele sabia da religiosidade que ele estava vivendo, mas ele não sabia, entendeu? Quando eu falo da religião, eu falo dessa religião pejorativa, deturpante, dessa religião que, infelizmente, denigre, né, a imagem da verdadeira religião que Jesus prega. Porque naquela época as mulheres, os órfãos, os necessitados eram até lançados fora do arraial, entendeu? Uma mulher, por exemplo, a viúva, ela perdeu o esposo, acabou. Porque uma mulher, ela, infelizmente, ela é tratada como um número, entendeu? Por isso que naquela época todos os casais, o primeiro filho tinha que ser homem, entendeu? Era uma aberração se tivesse uma filha mulher, era uma vergonha, era, entendeu? A religiosidade da época, entendeu? Igreja e religião é a mesma coisa? Cara, eu acredito que não, porque a igreja é você em si. A igreja nunca foi um templo, nunca foi um lugar entre quatro paredes, que é o que as pessoas mencionam. A igreja nunca foi uma denominação. A igreja nunca foi um título. A igreja sou eu, a igreja é você. Por isso que Jesus falou assim, ó, Pedro, tu és pedra, e sobre ti eu vou estruturar a minha igreja. Dentro de você, você é o templo do Espírito Santo de Deus, segundo a Bíblia, entendeu? Então, a igreja nunca foi uma congregação que deixa em pauta uma denominação, não, nunca. A igreja é você é a igreja, você é o templo do Espírito Santo de Deus. A igreja tem perna, a igreja tem olhos, a igreja pensa, a igreja fala, a igreja se comunica, a igreja se divide, a igreja ama, a igreja abraça, a igreja tem oxitocina, então a igreja tem amor, uma coisa muito importante. E um templo não tem, um templo é só para te abrigar, entendeu? É um lugar específico para você, por isso que se fala congregar. Congregar é se ajuntar no mesmo local ali para um determinado respectivo assunto. Então eles se ajuntavam naquele lugar para falar de Deus. Se juntavam para adorar a Deus. Por isso que Jesus ficou indignado quando os caras estavam fazendo daquele lugar, que era consagrado para adoração, fazendo lugar de comércio. Por isso que atingiu o psicológico de Jesus naquele momento. E a Bíblia deixa bem claro que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Dá para eu ser cristão somente escolhendo ser igreja, independente de eu visitar ou não templos? Com certeza, na minha concepção, eu acredito que essa é a melhor forma, entendeu? Porque é o seguinte, você tem que ser primeiro. Você tem que se tornar dentro de si primeiro para você expandir isso para o mundo, né? Aí a religião prega não, você tem que ter para ser, você não tem que ser para ter. Entendeu? Então, eu particularmente eu acredito que, cara, nós já nascemos quando você se renasce para Cristo mesmo, você é uma fonte que anda. Independente, seja num templo, porque a mensagem do Evangelho que é retratado em igreja, em si, ele não é dentro da igreja. Você não é igreja dentro da igreja, que eu falo templo, entre quatro paredes. Você é igreja no teu trabalho. Você é igreja na tua casa. A mensagem que tem que ser pregada não é lá dentro. Lá você só ouve uma informação de alguém, entendeu? Inspirado por Deus, pregando uma mensagem que vai servir para o seu cotidiano. A Bíblia fala assim, ó, examinai de tudo e retém o que é bom. Você ali teve uma informação, mas a vivência dessa informação é no seu dia a dia. Igreja não é naquele lugar.
Igreja é você. E você tem vários âmbitos onde você vai se dividir através da mensagem que você prega, através da sua atitude. Nem sempre é daquilo que você fala, mas é através do seu caráter. Nem sempre é através daquilo que você representa. É através da sua integridade, da sua transparência, da sua inocência, da sua honestidade. Isso é sim ser igreja, entendeu? Então tem como sim você ser igreja. A história conta que Paulo e outras pessoas estavam passando por uma perseguição, eles arrancaram os restos mortais de um túmulo, entraram lá dentro e começaram a adorar a Deus, entendeu? Começaram e Deus, Paulo e Silas na prisão, quer dizer, a igreja estava muito distante, né? Dentro da prisão, ali os dois, sabe? Eu falar, onde tiver 2 ou 3, em meu nome eu estarei no meio deles. Moral da história, a igreja estava ali. Eles estavam dentro de uma prisão, mas a igreja que estava dentro da prisão. Não você entra na igreja. É a igreja está dentro de você. Porque você é a igreja em si. Entendeu? Então, por um exemplo, é um copo. Esse copo aqui é um copo. Né? Seria nada mais, nada menos do que um copo de vidro. Mas você colocou água. Moral da história, esse corpo se tornou a água agora. Entendeu? Aqui, o conteúdo que vai matar sua sede não é o vidro. É a água que tá aqui dentro. Entendeu? Então é isso que a gente tem que viver, tá aqui dentro. Você acredita que essa religiosidade negativa tem influenciado pessoas a se afastar de Cristo? Muito, infelizmente. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segue a Cristo. O resto é consequência. Entendeu? Se for para me discorrer nos 31.173 versículos da Bíblia, meu irmão, tem muita coisa muito profunda. Mas esse daí é o suficiente. Entendeu? É o suficiente. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai. Você pode estar dentro da igreja, no templo em si. Você pode estar rodeado de pessoas. Eu já vi muitas pessoas, entre milhões, mas se sentindo só, porque estava na religiosidade. Mas eu já me senti sozinho, entre milhões, mas eu estava cheio, porque eu estava com a melhor companhia, que era Deus. Isso é muito mais importante.